Números 23, 19, a palavra do Senhor nos diz o seguinte: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria Deus, porventura diria ele, e não faria? Ou falaria e não confirmaria aquilo que falou? Amém? Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós entregamos essa palavra. Senhor, como o Senhor tem falado comigo, o Senhor tem me enchido de tanta alegria esses dias, com essa palavra, e esse sentimento de confiança, de alegria que o Senhor gerou em mim, eu te peço, gera também nos seus filhos aqui hoje. Aquilo que o Senhor está derramando sobre mim, a minha oração é para que o Senhor derrame sobre essas ovelhas, essas minhas ovelhas tão amadas e preciosas, Senhor. Que em nome de Jesus hoje venha ser uma noite do derramar do Espírito, do derramar do Senhor. Em nome de Jesus eu já repreendo tudo que possa atrapalhar e nos roubar essa palavra. Em nome de Jesus, amém? Pode se assentar. Irmãos, me dê de presente sua atenção, anote. Sabe, olhe para mim, olhe para o pastor. Durante essa semana agora, antes do retiro, eu fiquei tão preocupado de como seria. E às vezes é o que eu digo, né? Quem vê foto não vê história. E existe um bastidor de tudo que acontece. Não é simplesmente eu ir ali, montar um script de um retiro e ir lá e fazer. Então há toda uma pressão espiritual, há todo um medo de às vezes achar que não vai dar certo. E essa semana, eu não sei se você viu, né? Você viu. Você percebeu que choveu muito. Vocês perceberam isso? Então, além dos desafios comuns, ainda teve chuva. E nós estamos num tempo de chuva, de frio. E eu falei, eu não reclamei, é lógico, mas eu falei, Senhor, está chovendo. E dá aquele medo, né? Às vezes um irmão, dessa vez não mandaram, mas às vezes mandaram, pastor, está chovendo, nossa, vai dar certo. A gente se preocupa se vai dar certo, porque a gente quer fazer o melhor, não é verdade? E todos nós, isso não acontece só comigo, todos nós, diante de tantas coisas da vida, nós acabamos sendo pegos pelo medo de não dar certo, sim ou não? Porque nós olhamos com os olhos da carne. Quem aqui já foi fazer um curso, tentar tirar uma carteira, entrar no relacionamento, servir na igreja, ir num retiro, e achou que aquilo poderia não dar certo? Quem já pensou? Alguns. Às vezes acontece, a gente pensa, será que aquilo vai dar certo? Será que vai acontecer do jeito que eu estou planejando? Isso acontece muitas vezes porque nós olhamos com os olhos da carne, os olhos humanos. E quando eu falo da carne, não é a carne no sentido de sermos pecadores, mas no sentido de sermos homens e mulheres humanos, de olharmos com os olhos humanos. E diante disso, Deus começou a colocar uma confiança em mim. Não foi essa semana, já faz um tempo que Deus está fazendo isso comigo. E Deus começou a colocar uma confiança em mim tão forte, uma confiança tão forte, que isso tem transparecido. E não é uma confiança minha, uma confiança de que eu vou fazer, mas Deus tem colocado em mim uma confiança no que Ele vai fazer, no que Ele faz. Então esses dias para trás foi até engraçado, porque eu cheguei em casa e a pastora Larissa falou para mim assim: você está feliz? Você está muito feliz, você está feliz demais, você está estranho. Eu falei, Nu, deve ser o posto da tristeza. Eu só estou feliz. Ela achou estranho. Fala, você está estranho. Eu falei, Nu, deve ser deprimência. Brinquei com ela, eu falei, não, eu sou tão triste assim, sou tão de semblante caído. E ela falou, não, é porque você parece estar muito feliz. E eu
Sabia que era isso, porque Deus tem me colocado uma confiança nele, em quem ele é na minha vida. E durante essa semana ele começou a me lembrar dos retiros, que todo retiro tem desafio. O diabo não fica parado, irmãos, ele ataca, ele traz problemas. E Deus me lembrando que todos os nossos eventos da nossa igreja costuma chover na semana e a gente fica com medo, mas chega no dia, Deus abre um sol. Quem já percebeu isso? Quem já foi nos nossos retiros já percebeu isso, que é só a gente chegar lá, parece que o céu abre, o sol vem. Pode chover a semana inteira, pode dar um frio, porque nosso retiro é sempre na época do frio, por causa do turismo e tudo mais, e sempre Deus manda sol, sim ou não? Irmão, nós só ficamos brincando com água lá no retiro, e foi uma beleza, é na verdade. Então Deus começou a mostrar para mim o quanto Ele sempre foi fiel na minha vida, na nossa igreja. E o Senhor foi ministrando em meu coração. Quantas vezes eu me vi com medo, mas Deus me sustentou, sabe? E às vezes você também passa por isso, você também fica com medo. Mas hoje eu te trouxe aqui, ou melhor, Deus te trouxe aqui para te mostrar e te lembrar de que Ele sempre cuidou de você. Se tem uma palavra que eu tenho repetido aqui nos cultos, eu vou repetir de novo, é: Deus não fica devendo nada a ninguém. E Deus me deu, e o pastor, ele tem hiperfoco. Tem vezes que eu dou uns hiperfoco em algumas coisas. E atualmente eu estou com hiperfoco em Todo Mundo Odeia o Chris, que é uma série lá que eles lançam na Netflix. Eu gosto de assistir, porque a Rochelle lembra muito minha mãe e o Julius lembra muito eu. Se eu não for, é mais barato, o desconto é maior. Para que eu tenho que sair para comer se eu posso comer em casa? Eu tenho descoberto que todo homem, quando costuma ficar mais velho, ele vira o Julius. E eu estou com hiperfoco, irmão, Todo Mundo Odeia o Chris. Mas tem outra coisa também que eu estou em hiperfoco, que é em duas canções. E uma dessas canções é uma do Som da Chuva, que chama Yahvé. É uma do Som da Chuva, dos Tempos de Avivamento. Mas existe uma outra, e essa música é a música que me trouxe essa esperança para o que eu estou pregando para vocês. Porque a palavra que Deus me deu, sabe qual foi? Rafael, escute isso, meu amado. Rafael, foi isso que ele me disse: os tempos mudam, as pessoas mudam, as estações mudam, mas eu continuo sendo o mesmo na sua vida. Eu queria que você cantasse comigo essa canção, mesmo que você não a conheça. Eu quero convidar os jovens aqui, os adolescentes. Nós vamos cantar aqui na frente, nós vamos fazer coreografia. Não, vem. Segura aí, eu vou falar. Nós vamos cantar. Pode deixar. Vem. Só não bate no meu telefone, irmão. Vem. Os que estavam no retiro aí também, se quiser vir, vem. Espalha. Eu acho que quando tiver cadeira, quando a igreja for crescer mais, tiver cadeira também aqui, eu acho que os jovens vão querer sentar nas cadeiras daqui, ó. Porque todas as vezes vem e comer aqui, ó. Eu já reparei isso. Aí espalhe. Vamos cantar, vamos. Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar. Nós vamos festejar a Deus aqui agora. Fica de pé, irmão, fica de pé. Sai da preguiça. Deixa eu te falar uma coisa. Escuta isso. Não bate papo não, olha para mim. Para que você quer ficar sentado? Isso aqui é profético. Para que você quer ficar sentado? No céu não vai ter cadeira. Só tem um lá que vai sentar numa cadeira, que na verdade não é uma cadeira, vai ser um trono. No céu não tem cadeira, irmão. Então fica de pé e festeja, porque no céu não tem cadeira. Lá você vai ter que ficar em pé ou de joelho, porque só tem um que vai ficar sentado, e é no alto e sublime trono. Come on. E nós vamos festejar com essa canção. Se você não saber cantar, você vai ler aqui e vai cantar com a gente. Amém? Fala assim comigo, ó. Eu repreendo todo problema na internet. Amém. Agora que é meme. Amém. Bate a cabeça. Amém?
Você vai dançar aí no seu lugar também. Glória a Deus. Vigia meu telefone aí, mano. Glória a Deus. Que ainda tem coreografia. Vamos lá. Solta aí, DJ. Vamos lá. Popo alto esse negócio aí. Popo alto esse negócio aí. Deus me deu essa música e falou comigo essa canção. Ele veio em mim. Essa semana ele veio. Canta. Que eu me ouvi. Se aproximou. Canta, mano. Tua mão me tocou. Então olhando dentro dos meus olhos, enxergou o que eu nunca vi, não. Como me disse que se tudo acabasse, estaria aqui. Diga! Ele me disse isso essa semana, ele está dizendo isso para você também. Grita! Veio até mim com passo suave que eu nem não vi. Se aproximou com tuas mãos e me tocou. Vamos! E então olhando dentro dos meus olhos, enxergou o que eu nunca vi, não. E como me disse que se tudo acabar, o quê? Estaria. Levante as suas mãos pro céu. Levante suas mãos e grita isso. Estaria. Levante a mão e diga. Continua surpreendendo, sendo mesmo desde sempre. Diga! Meu amor, eu guardo ele só pra ti. Você é o melhor que eu posso te dar. Grita, meu coração é só. A igreja inteira comigo assim, ó. Todo mundo assim, ó. Vai, todo mundo. Vai. Desde que você chegou, pega o telefone na mão, faz igual o Léo, ó. Liga a lanterna e vai lá. Você chegou. Isso aí. Levanta o telefone, liga a lanterna, Desde que você chegou, tudo novo se fez. Cada um então, chama que tá nascendo. Como se fez. Vamos, diga isso.
no seu lugar. Deus olhou para mim, suei. Deus olhou para mim e falou: Rafael. Ele veio desse jeito, com um passo suave, que eu nem ouvi. Ele se aproximou e me falou. E ele hoje está se aproximando de você e falando assim: ó, tem momento que você não vai achar que não, mas eu vou estar lá. Eu estaria aqui, eu vou estar lá. Eu vou estar lá. E aí, irmão, de verdade, eu comecei a falar: Jesus, as pessoas mudam, situações mudam, tudo pode mudar, as estações mudam, mas o Senhor continua sendo o mesmo. Sendo o mesmo. Sendo o mesmo. Amém? Sendo o mesmo. Sabe, as pessoas, irmãos, elas podem mudar, as circunstâncias podem mudar, os tempos podem mudar, as estações podem mudar, mas Deus continua surpreendendo, sendo o mesmo desde sempre. Pode ser que você está ou vai passar por momentos que as dúvidas virão, que não vai dar vontade mais de servir a Deus, e você vai poder pensar que Deus abandonou você. Mas olha o que a Bíblia diz em Isaías 49, do 15 ao 16: acaso pode uma mulher esquecer-se dos filhos que ainda amamenta, de sorte que não se compadeça do filho no seu ventre? Mas ainda que a mãe viesse a se esquecer do filho, eu, todavia, o Senhor, não me esquecerei de você. Eis que nas palmas das minhas mãos eu te gravei, os teus muros estão continuamente perante mim. Ainda que até a sua família te deixe, o Senhor não te abandona. O seu nome está escrito na palma de Deus, então Ele nunca vai se esquecer de você. Amém? Amém? O texto que nós lemos, o versículo base de Números 23, 19, é uma oração feita por um homem chamado Balaão. Balaão, olhe para o pastor. Balaão era um homem, um profeta, que se vende, e ele é contratado por um cara chamado Balaque para amaldiçoar Israel. Mas toda hora que Balaão tentava amaldiçoar Israel, Deus não deixava e fazia Balaão abençoar Israel. Ele vai tentar por 4 vezes amaldiçoar Israel, mas Deus não vai deixar e vai obrigar ele ainda a abençoar Israel. E o texto que nós lemos é uma das bênçãos que Deus deu, que Balaão vai dizer, que é o texto base de hoje. Por acaso o homem pode mentir? O homem pode mudar, mas eu, Senhor, não minto. O que eu falo eu cumpro. O que eu não falei, eu não vou fazer. Então o contexto do texto base que nós lemos é sobre Balaão e Balaque. Um homem que queria amaldiçoar Israel, mas Deus não deixou, porque Israel era escolhida de Deus, separada de Deus, era menina dos olhos de Deus, e Deus não permitiu que ninguém a amaldiçoasse, porque Deus não muda. E se Deus lá, 6.000 anos atrás, disse que ninguém encostava em Israel, nessa noite Ele está dizendo: ninguém te encosta também. Balaão, irmãos, ele não conseguia amaldiçoar Israel. Por isso Deus vai mandar ele dizer o seguinte, vamos lá, Números 23, do 19 ao 23. Números 23, do 19 ao 23. Quando ele tenta amaldiçoar Israel, olha o que Deus vai fazer. Vai mandar ele falar o seguinte: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará? Ou tendo ele falado, não cumprirá? Eis que para abençoar
recebi ordem, e ele abençoou e eu não posso revogar. Não viu iniquidade em Jacó, nem contemplou desventura em Israel. O Senhor, seu Deus, está com ele. No meio dele se ouve aclamações ao rei. Deus os tirou do Egito. As forças dele são como as de um boi selvagem, pois contra Jacó não vale encantamento. Irmãos, hoje a missão de Deus é com a igreja. Eu vou mudar para a igreja e eu creio que você vai ter mais fé para receber. Eu vou crer. Deus não viu iniquidade em você, nem contemplou desventura na igreja Vale. O Senhor seu Deus está com você. No meio da vale se ouve aclamações ao rei. Deus tirou você do Egito. As forças das pessoas da vale são como de um boi selvagem, pois contra a vale não há encantamento, nem adivinhação contra essa igreja. Agora se poderá dizer da vale e de Israel: grandes coisas tem feito Deus. Você está comigo, meu irmão? Obrigado, irmão. Menino está suave. Está comigo, meu irmão? Fique comigo. Entra na mensagem com o pastor, igual semana passada. E aqui nesses versículos que nós lemos, eu já aprendo algo interessante. Nos versículos que nós lemos, eu aprendo algo interessante. Sabe, não importa quem possa querer te amaldiçoar. Se Deus quiser te abençoar, irmão, ninguém te toca. Não. Vocês estão comigo, irmãos? Não importa quem possa querer te amaldiçoar. Se Deus quiser te abençoar, ninguém te toca. Eles podem fazer obra contrária contra a sua vida. Pode juntar os maiores cultistas de Capitólio contra você. Eles podem fazer reza contrária contra você. Eles podem fazer até oração contrária contra a sua vida. Pode se levantar um inferno. Se Deus disser que você está guardado, é Ele que te protege. Você será abençoado. Basta uma decisão da parte de Deus de mudar a sua história, que você vai começar a viver o sobrenatural. O que me chama a atenção é que lá em Números 24:2, na terceira tentativa de Balaão de amaldiçoar Israel, Balaão vai subir a uma montanha e ele vai ver Israel acampada. E mais uma vez ele não vai conseguir amaldiçoar Israel. Pelo contrário, ele vai começar a abençoá-la mais uma vez. Olha só, Números 24:2. Levantando Balaão seus olhos e vendo a Israel, que estava acampado segundo as suas tribos, veio sobre ele o Espírito de Deus. Sabe, quando nós estudamos na Bíblia como funcionava o acampamento de Israel, aprendemos algo muito interessante. Olha para mim, você vai aprender agora umas questões de teologia, exegese bíblica, né? Interpretação bíblica. Balaão, ele vai subir para amaldiçoar Israel numa montanha, e ele vai olhar para Israel lá embaixo e vai ver o povo acampado, o ajuntamento. Sabe o que me chama atenção nisso? Isso não está na mensagem, mas eu vou falar. A Bíblia não chama Deus de Deus da guerra. A Bíblia chama Deus de Senhor dos exércitos. Sabe por quê? Porque Deus não gosta da guerra. Não é da guerra que Deus gosta. Deus gosta dos exércitos. Sabe o que é exército? O ajuntamento dos santos. Você pegou isso? Uau! Deus, ele é Senhor dos exércitos, porque ele gosta de quando a igreja se ajunta desse jeito aqui para adorá-lo. É o ajuntamento do exército. Pegou? Mas ele vai olhar e ele está de cima, e ele vai ver o povo acampado. E como é que eles se acampavam? Números 2:17 vai falar um pouco, eu quero ler. Números 2:17. Então partirá da congregação com o arraial dos levitas no meio dos arraiais, como se acampam, assim marcharão, cada um no seu lugar, segundo as suas bandeiras.
Ou seja, quando eles iam acampar, eles marchavam e acampavam. E se você pegar e continuar lendo ali, depois você pode ler em casa, Números 2, você vai ver como que era o acampamento. Cada tribo, Deus mandava apontar para um lugar. Tipo assim, uns pro norte, pro leste, oeste, sul. E no meio, Deus mandava colocar o tabernáculo, que era onde estava a Arca da Aliança, que era o lugar de Deus encontrar com o povo. Fala assim, ó, tabernáculo era o lugar de Deus se encontrar com o povo. Lugar do povo adorar a Deus. Então o exército ficava, cada um para um lado, eram 12 tribos, e no meio ficava o lugar de adoração a Deus, onde o foco era a glória de Deus. E eu quero pedir uma imagem, eu já mostrei essa imagem para vocês, mas eu quero colocar ela aqui. Assim era. Tá vendo a fumaçona que está saindo ali? Ali era a tabernáculo, é onde Deus vinha. A primeira coisa que Balaão viu foi que o lugar de adoração, de buscar a Deus, ficava onde? Conversa comigo, irmão, não me deixa depressivo não. Obrigado. Irmão, Jesus é o centro, o resto é periferia. Então a primeira coisa que ele vai ver quando ele olha é o lugar de adoração no centro. Aqui eu já aprendo algo fantástico. Quando o inimigo olhar para você e ele vê que Jesus é o centro da sua vida, ele vai ter que bater em retirada. Eu tenho dito isso, o melhor lugar para você estar é na presença de Deus. Você pode estar rico sem Deus e pobre com Deus, ou você pode estar rico com Deus e pobre sem Deus. Mas fato é, com dinheiro ou sem dinheiro, com saúde ou sem saúde, morando no condomínio ou na favela, morando em Alphaville ou Alfavela, se você estiver com Jesus no centro, Deus será com você. Quando Balaão quis amaldiçoar, ele olhou e viu que no centro estava Jesus. Toda vez, irmão, que o diabo olhar para você e ver que na sua vida Jesus fica no centro, ele não vai conseguir fazer nada. Ele é um derrotado. Você entende isso? Mas quando você vai estudar como cada tribo ficava, como essa imagem mostra, você vai ver algo interessante. Está aparecendo essa imagem aí. Uau. Você viu o meme novo do cara? Vai comer? Uau. Quem viu esse meme aí? Uau. Parece uma delícia. Eu vejo isso aí e eu falo, uau. Que revelação maravilhosa. Um gosto peculiar. Parece o quê? Uma cruz, sim ou não? Irmão, quando você é salvo, o diabo, quando ele olha para você, ele não vê você, ele vê a cruz. Pastor, o diabo não vai me amaldiçoar porque eu sou o cara, porque eu sou a mulher de Deus. Não, irmão, o diabo não vai conseguir te tocar, é porque quando ele olha para você, ele não vê você, ele vê Cristo, ele vê a cruz, ele vê o sacrifício, ele não vê o que você às vezes é, mas ele vê quem a cruz de Cristo tem te levado a ser. Eu vou repetir, quando o diabo te olha, ele não vê às vezes quem você é, mas ele vê quem Jesus tem te transformado. Sabe, esses dias eu quero compartilhar algo com você. Como eu disse, eu tenho um hiperfoco. E agora eu estou em hiperfoco em aprender a rebater ocultista. Aprender sobre o assunto para rebater quando vem falar heresia perto de mim. E aí, uma das coisas que eu ouvi uma bruxa falando, ia falando como se fosse algo normal.
Ela estava contando, não, quando eu vou fazer um ritual ali, o espírito que eu vou chamar vai puxar uma energia. O espírito puxa uma energia ali. Aí as comidas que eu faço é porque ele vai sugar a energia daquela comida e não sei o quê. Aí o Vilela pergunta a ela assim, foi no podcast, ele pergunta assim, tá, mas não tem uns negócios de sangue, não? Aí ela olha e fala assim, os Daimons. Esse era até nome, Daimons. Não, irmão, é capeta, é demo. É mochila de criança, mas é capeta puro. Daimons. Tudo demo. E aí ela pega e fala, não, de vez em quando ele pede sangue. Ele pede sangue. Mas sangue de quem? Aí ela falou assim, não pode falar, né, que é sangue dos outros. Aí ela falou assim, às vezes meu próprio sangue, o mago pode pegar e cortar ele mesmo ali, dar de sangue pro Daimon. E ele suga energia vital do meu sangue para poder fazer uma troca, para fazer o que eu estou pedindo para ele. E aí eu achei isso interessante, porque lá no acampamento, o pastor Robson falou o seguinte, ele estava lendo 1 Reis 18, e os demônios nunca mudam, muda a história, eles continuam encapetados. Quando você vai ler 1 Reis 18, quando os profetas de Baal estão diante de Elias, e eles começam a sacrificar para o demônio do Baal, sabe o que eles começam a fazer? Se acertar com estaca e arrancar sangue deles mesmos. Eles começam a arrancar sangue deles mesmos. Começa a arrancar sangue deles mesmos, para poder fazer sacrifícios, para ver se o Baal respondia a eles. E sabe o que a Bíblia vai dizer? Que Baal vai ficar calado. Mas quando Elias, sem ter que tirar sangue dele, começa a chamar o Senhor dos Exércitos, Deus envia fogo do céu. Mas escuta o que eu vou te falar. Sabe o que Deus falou comigo? Deus falou comigo na hora que ele falou isso. Eu falei para no retiro, até postou isso, acho que o Pai postou isso hoje. Os deuses do mundo, irmão, os demônios do mundo, eles pedem para você sangrar por eles. Mas o meu Deus, foi Ele que sangrou por mim na cruz do Calvário. E se Deus foi louco de morrer na cruz por mim, eu entregarei toda a minha vida para Ele. Levante suas mãos e diga isso. É esse que era sem pecado e não me condenou. Meu Deus não pede sangue, Ele dá o sangue dele por mim, por você. Da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Tudo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim, minha vida foi transformada. Por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. Minha alma buscava e nada me completava. Tua presença é o que faltava em mim, minha vida foi transformada. Só a igreja, levante as mãos, vamos dizer isso. Quem é? Olhe para mim. Esse é o Deus que você serve. Aplauda Jesus. Ele é um Deus, irmão, que antes de você entregar algo para Ele, Ele já te entregou primeiro a vida dele. O que você pode dar para um Deus que tem tudo? Você já fez essa pergunta? Só tem uma coisa que você pode dar para um Deus que tem tudo: sua vida. Tudo que você é, suas lágrimas, seu amor, seu coração.
Deus que não muda. Não muda, cara. Ele continua sendo o mesmo. Ele continua sendo o mesmo na nossa vida. O mesmo. O nome dessa mensagem hoje é Estações. Porque elas mudam, mas Deus não. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13. Olha o que a Bíblia vai nos dizer, meus amados. 2 Timóteo 2,13. Se formos infiéis, vamos ler isso junto, meus amados. No 3, 1, 2, 3. Se amados, quantas vezes nós mudamos? Quantas vezes nós estamos em metamorfose, estamos sempre mudando? Quantas vezes nós esfriamos na fé? E eu ouvi algo no retiro que eu achei fantástico, eu até anotei, catei a mensagem para mim, para fingir que é eu que inventei. Sabe quem é o morno na fé? O morno não é o crente, não é o frio que está esquentando, é o quente que está esfriando. O morno na fé é o cara que um dia queimou e hoje em dia está frio, está esfriando. Para Deus não tem dividir. A Bíblia diz que quem não ajunta espalha. Quem não é com Deus é contra Deus, está na Bíblia. Você tem que decidir quem você quer. Então, meus amados, quantas vezes nós esfriamos na fé? Todos nós, em algum momento da vida, tivemos dúvidas se nós queríamos Deus ou não, não é verdade? Vamos ser sinceros aqui? Quem aqui, vamos ser sinceros, que eu já... Às vezes eu sou o que está mais diamonds em ado. O mais diamonds em ado. Mais demoniado. Quem aqui em algum momento já pensou na sua vida como ela seria se não fosse crente? Alguém já pensou isso? Tipo assim, se eu largasse para um lado, como é que minha vida não ia ser? É ou não é? Já pensou ou não já? Então tem alguns aí que sabem o que eu estou falando. Se eu largar isso para um lado e desistir disso, deixa as pessoas fazer o que elas quiserem, não tem conta com ninguém não. Não é assim? Já pensou isso? E algo forte que Deus falou lá, eu quero dizer aqui também. Às vezes nós cantamos isso, eu não te troco por nada, mas toda hora a gente troca Deus por alguma coisa. Mas eu quero te falar uma coisa, que nós temos esses pensamentos, e graças a Deus que só ficou na sua cabeça, foi pensamento intrusivo. Você não foi para frente, não vai para frente. Porque eu vou te falar um negócio para você, não existe vida para você sem Jesus. Não existe vida para você sem Jesus. Sabe o que é o problema do crente que está esfriando? Ele acha que o Egito virou nostalgia. Ele começa a lembrar do passado dele como se fosse nostalgia, né? Não, era cadeia. Por isso que você virou crente, você vivia no mundo perdido. Mas irmãos, quantas vezes nós temos dúvidas? Nós somos infiéis a Deus. Um pensamento legítimo que todos nós pensamos: será que vai dar certo? Será que Deus vai fazer? Será que em algum momento Deus vai me curar? Será que em algum momento Deus vai me ajudar? Será que alguma hora eu vou casar? Às vezes a gente questiona, a gente pergunta essas coisas. Eu não estou falando que é errado não, mas eu sei que a gente questiona isso. E às vezes nós chegamos até a negá-lo e sermos infiéis. Algo também que foi dito no retiro. Um irmão chegou num pastor lá e falou para ele assim: o povo lá, vocês descobriram que eu sou crente, eles aí ficaram no meu pé. Aí o pastor olhou para ele e falou assim: até hoje eles não sabem que você é crente não? Você está me tirando, senão não é ser crente não. Você me quebra. Aonde você for, as pessoas têm que ver que você é crente. Às vezes nós negamos Deus. Quantas vezes Deus não faz o que queremos e agimos com infidelidade? Irmão, eu sei que isso acontece. Às vezes você pede a Deus uma coisa e Ele não faz, você faz birra. Faz ou não faz, irmãos? Birrinha com Deus, faz ou não faz? Eu sei que faz, também já fiz. Não faz nada. Você não fala na cara de Deus, mas você pensa:
Nada dá certo pra mim, tá vendo? Eu tento começar a melhorar na minha vida, começa tudo a dar errado de novo. Olha lá, eu tento entrar num relacionamento, não funciona. Olha lá, eu tento firmar com Jesus, tá tudo errado. Olha lá, eu tento investir no meu casamento, não dá certo. É assim ou não é? É a nossa forma de falar pra Deus assim, não faz o que eu tô querendo. Às vezes a gente faz birra, a gente age com infidelidade. Mas ainda que sejamos infiéis, a Bíblia diz que Ele permanece fiel, porque Ele não muda. Os anos podem se passar, nossa fidelidade pode passar, mas o amor de Deus e a sua fidelidade, isso nunca vai passar. E aí, como um bom teólogo, eu fui no original desse versículo, fiel, de segundo. Pode deixar aquele texto para mim. Eu fui na palavra fiel, ver o original da palavra no grego. Um bom teólogo sempre vai querer fazer isso. Eu fui lá, eu falei, deixa eu ver o que significa o fiel aqui, que a Bíblia diz que Deus, Ele é fiel. Eu fui no original ver o que era. E a palavra fiel no grego significa pistos. Fala assim, ó, pistos. E elas têm alguns significados, eu quero trazer para você. Isso aqui é forte, eu vou mostrar. O fiel, pode deixar o texto. É o mesmo texto. Esse texto. Da onde? Pistos. Então, quando a Bíblia diz que Deus é fiel, a Bíblia está dizendo o seguinte: que Deus, Ele permanece pistos. E o que é as definições de pistos? A primeira definição da fidelidade de Deus, a definição 1, é confiável e fiel. O que significa? De pessoas que se mostram fiéis na transação de negócios, execução de comandos ou cumprimento de deveres oficiais. Ou seja, o fiel ali é como se estivesse falando que Deus, o que Ele falou que Ele ia fazer, Ele vai. Liga lá com números. Ou seja, a primeira coisa do Deus que é fiel na sua vida é o que a primeira coisa que Ele quer dizer para você é que Ele ser fiel na sua vida é o que Ele prometeu, Ele cumpre. Deus não fica devendo nada para ninguém. Nós podemos até prometer e não cumprir, mas Deus, o que Ele disse, a Bíblia diz que os céus e a terra passarão, mas a sua palavra, ela não passará. Mas existe uma outra definição da palavra pistos, que também está falando da fidelidade de Deus. E essa outra definição da palavra é aquele que manteve a sua fé prometida, digno de confiança, que pode ser confiado. Olha que interessante. O fiel ali é como se Deus estivesse falando o seguinte: primeiro, que Ele é fiel e Ele tem fé. Olha que interessante. Deus está falando que Ele tem fé. E a segunda coisa é que Ele está falando que Ele é digno de confiança. O que o Espírito Santo falou comigo? O Espírito Santo falou para mim assim, ó, fala para ele o seguinte: pode confiar, pode confiar. Se você tem uma palavra de Deus, você pode ir de olhos fechados, porque o que o Senhor diz, Ele cumpre. Como diz a Bíblia, Ele não vai te deixar tropeçar em pedra alguma. E também diz que Ele tem fé. E outra definição também vai dizer facilmente persuadido. Olha que interessante: crendo, confiando ou confiante. Ou seja, quando Deus diz que Ele é fiel, Ele está dizendo que Ele confia, que Ele tem fé. Ou seja, você pode até parar de acreditar em si mesmo, você pode até parar de acreditar em Deus, mas Ele continua acreditando em você. Quando Deus olha para você, Ele consegue ver o que ninguém vê. Ei, escuta isso, deixa eu te falar uma coisa. Eu já vi homens traficantes, drogados, prostitutas,
drogadas, pessoas depressivas, vergonhosas, gente que ninguém dava nada por elas, se tornarem grandes homens de Deus, porque Deus confiava nelas. Ei, escute, eu já vi um homem, esse eu conheço ele de perto, que nem gostava de crente, era um religioso de outra religião, que odiava a vida, odiava os pais, não via futuro para ele, tentava suicídio, todo mundo olhava para ele e dizia que ele não ia dar em nada. Esse menino só queria morrer, esse homem só queria tirar a própria vida, ele foi abusado, ele não tinha percepção de futuro, e eu vi esse menino ser salvo por Jesus. Jesus dá sonhos para esse homem, fazer ele amar pessoas, amar sua família. Deus começou a fazer esse homem crescer, estudar, romper, se tornar pastor, e hoje pessoas acreditam nele, a família dele acredita nele, a escola até fez homenagem para ele. E esse cara sou eu. Deixa eu te falar uma coisa, eu não via, mas Deus via. Eu não tinha fé em mim, mas Deus tinha fé em mim. Pode ser que você veio aqui hoje, você olha para você e fala: Deus vai me usar. Eu estou tudo perdido, estou cheio de problema, mas Deus olha para você e fala: eu sou fiel para te usar na sua fraqueza, porque quando você é fraco, aí é que eu sou forte na sua vida. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus me viu e disse: eu acredito nesse cara. E eu quero te falar uma coisa. Nessa noite, Deus está olhando para você e dizendo: eu levantaria a mão para receber, porque Deus falou isso comigo hoje, eu vou falar. Eu levantaria a mão para receber. Deus hoje está olhando para você e dizendo: eu vou usar essa mulher, eu vou usar esse cara. Ninguém está vendo o que eu estou vendo, porque o homem não vê como eu vejo. Eu quando te vejo, filho, eu quando te vejo, filha, eu não vejo seu fracasso, eu vejo promessa. Eu não vejo fracasso, eu vejo promessa. Eu não vejo pecado, eu te vejo alguém que será santo, santa. Os outros te veem agora, eu já te vi desde a eternidade, pois você vai ser feliz, e eu vou te usar para a minha obra, e você vai ser usado para a minha glória. Isaías 64:4, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus igual a ti, que trabalha para os que nele esperam. Aleluia! Irmãos, eu não estou pregando isso aqui para você ficar emocionado e felizinho, não, porque vocês me conhecem. Eu venho aqui e falo as verdades, que nós é pecador, pobre, segue nu, precisa converter. Mas o fato da gente precisar ser cristão melhor não quer dizer que Deus não tem algo para a nossa vida, nos abençoar e nos amar. Amém? Eu quero ler um texto com você de Deuteronômio 4, do 32 ao 35. Deuteronômio 4, do 32 ao 35, irmão. Hoje eu estou no fogo. Eu estou suando, eu estou achando que eu estou suando é de calor, não, eu estou suando é de unção. Ei, come on, ei, escute isso, já estamos caminhando. Você veio aqui hoje ouvir que Deus não muda na sua vida, amém? Deus não muda na sua história, amém? Mas agora eu quero te falar uma coisa. Deuteronômio 4, 32 a 35, vamos ler. Porque pergunta agora aos tempos passados que te procederam, desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra, desde uma extremidade do céu até a outra, se sucedeu jamais coisa tão grande como esta, ou se viu coisa como esta, ou se algum povo ouviu a voz de Deus falando no meio do fogo, como vocês têm ouvido nesses dias e ficaram vivos, ou se algum outro Deus inteirou e tomar para si um povo do meio do outro povo, com provas, com sinais, com milagres e com guerra, e com mão forte e com braço estendido, e com grandes espantos, conforme tudo quanto o Senhor vosso Deus fez vocês no Egito verem. A ti foi mostrado, para que se soubessem que o Senhor é Deus e nenhum outro há senão Ele. Deixa eu te falar uma coisa. Sabe o que esse texto está falando? Que nós lemos? Ele estava falando para o seguinte, para o povo de Israel, e ele fala para nós também hoje, porque ele não muda. Ele está falando o seguinte: ei,
Nunca se viu um Deus igual eu. Tem gente que tem deuses que eles até veem, porque eles têm ali, dá para ver. Eles têm Deus que eles veem, eles até falam com esse Deus, eles enxergam e veem e falam com esse Deus, mas esse Deus não responde. Nós temos um Deus, irmão, que nós não vemos, nós não podemos tocar, mas Ele fala conosco. Deixa eu te falar uma coisa, o texto está falando o seguinte, que nunca se viu um Deus igual a esse Deus, que desde a antiguidade veio com um braço forte e mostrou para a terra a glória dele, para ser glorificado. Deus faz isso não porque você é lindão, não porque você é a última Coca-Cola do deserto, Ele faz isso não porque você é o negócio de Deus. Não, sabe por que Deus faz isso? Para mostrar que Ele é todo poderoso, para mostrar que Ele é o soberano da história, para mostrar que ninguém se compara como Ele. Ele é o todo poderoso. O Deus que você serve, Ele vai te usar, sabe para quê? Para mostrar que Ele não muda, porque Ele quer mostrar a glória dele na terra. Ei, escute isso, toda a terra já está cheia da glória de Deus, mas nesses dias a terra precisa conhecer essa glória. Abacuque 2,14, porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Ei, deixa eu te falar uma coisa, a terra já está cheia da glória de Deus, porque os céus e a terra são de Deus. Ninguém é maior do que o soberano, ninguém é maior do que o grande eu sou, ninguém é maior do que o eterno, mas a Bíblia diz que a terra será cheia do conhecimento, ou seja, essa glória que já existe vai começar nesses dias a ser manifesta. Come on. Ei, sabe quem é que vai levar a terra a conhecer a glória de Deus? Você sabe quem é que vai levar a terra a conhecer a glória de Deus? Vai ser a igreja, vai ser você. Ei, Jesus, a Vale vai se juntar com os anjos e vai proclamar quem Deus é. Nós vamos proclamar quem Deus é. Sabe quem vai mostrar para Capitólio quem Deus é? É eu e você. Sabe por que Deus vai te abençoar e vai te ungir? Para você ser um instrumento para mostrar para as pessoas o Deus que você serve. Escute, as estações mudaram, mas Deus continua surpreendendo, sendo o mesmo desde sempre. Então levante suas mãos e mais podemos dizer: toda a terra. Hoje eu estou cantarolante. Hoje eu estou cantarolante. Da glória de Deus. Meu irmão, se eu fosse você e eu estivesse na cadeira, eu já tinha levantado e saltado, erguido as minhas mãos, e eu estava voando já. Ah, meu irmão, eu não sei como é que você aguenta ficar sentado de verdade. Eu não sei como é que num lugar igual esse, numa glória igual essa, você consegue ficar normal, você consegue ficar me olhando. Eu não sei, eu já estaria voando. Eu não terminei de pregar ainda, eu não terminei o culto, mas eu não ia aguentar. Eu não ia aguentar. Eu estava voando nesse lugar. Eu estava voando aqui. Toda a terra conhecimento da glória de Deus, como as águas cobrem o mar, deixa a terra ao sul. E Capitólio! Capitólio será cheia do conhecimento da glória de Deus, como as águas, meu Deus, cobrem o mar, deixa a terra ao sol da glória de Deus. Estamos a Vale, estamos entrando na sala do trono, voltando a Vale com os anjos, estamos entrando.
me segurando. Você não sabe quando eu estou me segurando. Pode se assentar. Escute isso. Vai ficar na frente que pode. Escuta isso, irmão. Hoje eu estou cantarolante. Hoje eu estou cantarolante. Pastor, eu estou ouvindo agora, tá música demais, irmão. É isso mesmo. É dessa para pior. Eu estou no meu habitat natural. Se estiver desse jeito aqui, é o jeito que eu gosto. Então, é isso aqui mesmo. Mas escute isso. Toda a terra será cheia do conhecimento da glória de Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Sabe o que o Capitólio quer ver? Não é se nós somos uma igreja bonitinha, de gente bonita. Eles querem ver se a gente se parece com Jesus. A Bíblia diz em Romanos 8 que a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Sabe por que essa geração tem procurado a manifestação dos filhos de Deus? Porque são os filhos de Deus que vão mostrar para a terra a glória de Deus. Você está entendendo isso, meu irmão? Você está entendendo isso? Amém? Sabe, deixa eu te falar uma coisa. Se você tem desanimado, porque você olha as circunstâncias, às vezes você olha para os irmãos, ou olha para alguém desmotivado, a vida é difícil, todo mundo, a gente tem um desafio, eu te entendo. Nós estamos lutando com questão de saúde, eu e a pastora Larissa, a gente sabe os desafios da vida. Nós somos gente com você. A gente também passa os problemas, a gente também recebe conta de água e luz todo início de mês. Igual você. Eu te entendo. E tem momentos que a gente vai ser tentado a ser desmotivado, a desistir, a desanimar. Porque a vida é difícil. Mas lembre-se de uma coisa, eu quero terminar dizendo isso, Hebreus 13, 8. Hebreus 13, 8. Jesus Cristo. Jesus Cristo. As circunstâncias podem mudar. Você pode passar por dias difíceis, outros dias bons. As estações mudam, mas Jesus Cristo, Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, Ele é o mesmo eternamente, Ele é o mesmo Rei, Ele é o mesmo soberano. Deixa eu te falar uma coisa: todo rei da terra um dia foi príncipe, todo rei da terra não nasceu rei, ele nasceu príncipe e virou rei, mas nós servimos a um Deus que nasceu rei, morreu como rei, ressuscitou como rei, mas quando ele voltar, ele vai ser rei dos reis.
as estações mudam, mas Jesus continua surpreendendo, sendo o mesmo desde sempre. Então continue confiando no Deus que tem todo o poder e não muda. Fique de pé no seu lugar, o ministério de louvor pode subir. Será cheia, os ovelhos podem vir, do conhecimento. Se você veio hoje e você está passando por uma situação assim, se você está aqui hoje e tem alguma situação que está te causando